Paz do Senhor, eu sou o pastor Raimundo, sou pastor da igreja pentecostal Vida em Cristo. Eu quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, o versículo de número 39, que diz assim: o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Queridos irmãos, nós sabemos na história que quando o Senhor Jesus veio aqui a este mundo, muitos não conheceram Ele como Filho de Deus. Aliás, muitos refutaram, rejeitaram. Alguns reconheceram Ele como um grande profeta, quando Ele ressuscitou a viúva da cidade de Naim, quando ressuscitou o filho dela. Outros reconheceram como um mestre, como um rabi. Outros conheceram só simplesmente achando que era o profeta Elias. Mas o mais interessante aqui dentro da palavra de Deus, que duas coisas aconteceu aqui, que quando Cristo estava crucificado, o povo de Israel não conheceu Jesus como Filho de Deus. O povo de Israel só queria realmente ver o milagre de Deus. Só via simplesmente como um profeta. Até porque a palavra de Deus revela dizendo que ia reconhecer ele como profeta. Mas aqui, diante dessa situação tão difícil na vida da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala todo o seu sofrimento, o que ele passou. No livro do profeta Isaías mostra a situação do nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento. A Bíblia revela que ele foi esbofeteado. A palavra de Deus revela que foi colocado sobre ele uma coroa de espinho. A Bíblia fala que ele levou vários açoites. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia revela que ele ficou todo desfigurado. Mas que quando ele estava na cruz do Calvário, Cristo, quando ele bradou em alta voz dizendo: Pai, está tudo consumado. E a Bíblia revela que houve um grande terremoto. A Bíblia revela que houve escuridão. E quando Jesus expirou na cruz, quando ele bradou na cruz, que entregou o seu espírito, um centurião disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Como você pode ver Jesus, querido? Interessante que me fazendo aqui lembrar, o ladrão da cruz viu Cristo como rei. O centurião viu Jesus como Filho de Deus. Eu pergunto para você, como é que você vê Jesus mesmo diante desta situação? Eu quero dizer para você, independentemente das circunstâncias, Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é o nosso grande senhorio. Ele deu a vida por nós. E que você nesta noite possa meditar. Se um centurião romano, que pertencia a Roma e que adorava outros deuses, mesmo diante dessa circunstância que aparentemente parecia um fracasso, que parecia aparentemente uma frustração, mas o centurião, diante dos terremotos, diante da escuridão, diante do sofrimento de Cristo, ele viu ali o Filho de Deus. Eu pergunto para você, mesmo diante da circunstância na vida, você está reconhecendo que Jesus realmente é o Filho de Deus? Mesmo diante das batalhas que você está passando, diante das frustrações, você reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Interessante que Davi, no Salmo 23, ele diz: ainda que eu andasse
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O centurião reconheceu que Jesus era o Filho de Deus na cruz. Você consegue ver Jesus como filho, você percebe Jesus na sua vida, mesmo diante dessa circunstância. Então, a nossa visão reconheça que mesmo todos os problemas que estejam passando hoje em dia, não é só em si o problema, o coronavírus, mas toda a situação, Jesus, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Pode haver os terremotos, pode haver maremotos, pode haver a pandemia, pode haver escuridão, mas Jesus, Ele é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê na palavra de Deus que o próprio Deus testemunhou: este é meu Filho amado, em que eu me comprazo. Agora, um homem mortal, vendo, dizendo, este realmente Jesus era o Filho de Deus. Então, reconheça e veja Jesus como Filho de Deus. Eu sou o pastor Raimundo, da Igreja Pentecostal Vida em Cristo. Assine o nosso canal do YouTube, Igreja Pentecostal Vida em Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.